Oi, gente, tudo bem? Chegou essa questão 6 aqui, a imagem tá um pouco ruinzinha, mas acho que dá para entender. Ela fala assim: o gráfico refere-se ao aquecimento de um material sólido. Aí a gente tem o diagrama da temperatura pelo tempo, e aí ele fala: assinale a alternativa correta a respeito das informações. Acho legal a gente dar uma olhadinha nesse gráfico aqui, porque esse gráfico é muito conhecido, então provavelmente você já viu em aula que o diagrama, seja da fusão ou da ebulição, que né, ela continua, mas o importante é que ele também falou da questão que o material é sólido. Então a gente sabe que no tempo zero a gente vai ter ele sólido, e aí com o aumento da temperatura, eu chego a uma temperatura em que ocorre a fusão e depois aumenta novamente a temperatura, e aí eu vou ter a fase líquida, certo? Na alternativa A, fala que durante 4 minutos existia um sistema heterogêneo. O que é um sistema heterogêneo? Composto por duas ou mais fases, certo? Nesse gráfico aqui, a gente tem onde que está o sistema heterogêneo. Vocês concordam que é quando eu tenho a fase sólida, mais a fase líquida, que é onde ocorre a fusão? É, que eu destaquei aqui, que é do intervalo de tempo 3 minutos até o intervalo de tempo 7 minutos. Você concorda que a duração, o intervalo de tempo da fusão são 4 minutos, tudo bem? Portanto, alternativa A correta. Mas vamos ver as outras, né? O tempo de fusão do material foi de 7 minutos. Opa, a gente acabou de ver que o tempo da fusão foi de 3 até 7. Ela acabou no instante 7 minutos. Porém, o tempo da fusão foram 4 minutos. Alternativa C. A temperatura de ebulição do material é de 243 graus Celsius. No gráfico está representado a ebulição. A gente só tem sólido, sólido mais líquido e depois líquido. Nem está representado aqui a ebulição. E para ser ebulição, nessa temperatura aqui, que está falando que é 243, eu não escrevi, mas dá para entender. Aqui seria constante, que aí eu teria líquido mais gasoso e depois novamente gasoso. Então, não está nem representada aqui a temperatura de ebulição, portanto, C incorreta. A mudança de estado termina no instante 10 minutos. Opa, a mudança de estado foi do tempo 3 até o tempo 7. Ela acabou no instante 7 minutos. No 10, nem. Não, faz nem sentido. Alternativa D, incorreta. Por fim, alternativa E. A densidade do material é constante durante o aquecimento. Vocês concordam que se eu pegar uma barra, eu posso pegar uma barra de metal e aquecê-la? Você concorda que ocorre o fenômeno da dilatação térmica, certo? Eu vou ter uma mesma massa de ferro, ou do metal, qualquer que eu esteja aquecendo, em diferentes volumes, porque quando ele dilata, você concorda que ele acaba tendo um volume maior? Então, a gente, como a relação da densidade é massa sobre volume, a gente tem que a densidade varia, porque eu posso ter uma mesma massa e ao variar a temperatura, eu vario o volume do meu objeto. E aí a gente também tem o comportamento anômalo da água, por exemplo, que quando eu pego uma garrafa e eu encho de água e coloco no congelador, ela expande depois que congela tudo que tá toda a água que tem ali dentro. Então a gente sabe que uma mesma massa de água está ocupando diferentes volumes, portanto, densidades diferentes. E a densidade do material não é constante durante o aquecimento. Portanto, a alternativa E incorreta. Espero que todos tenham entendido e bons estudos para todos.